Olá pessoal, nesse vídeo a gente vai estar trabalhando o cálculo para redução do parafuso sem fim e coroa. Esse era um tema que a gente trabalhava em sala de aula, mas devido a essa emergência do coronavírus, nós vamos estar trabalhando em formato EAD. Para a gente estar trabalhando com essa conta matemática, vocês vão precisar estar mudo, ter as equações matemáticas e ter as tabelas e os dados para a gente estar calculando esses valores, módulo, primitivo e tudo mais. Então, se você não fez download ainda, faça esse download. Você precisa para poder estar estudando. Então, dá os problemas e depois você está conseguindo resolver. O conjunto, então, de redução parafuso sem fim coroa, ele é um pouquinho diferente para ser determinado uma engrenagem que a gente calculou até agora, dentes retos helicoidais. Uma das mudanças é que nós trabalhávamos com o pinhão, agora nós vamos trabalhar com a coroa, porque ele é o elemento mais solicitado. Tanto é que ele é parafusado, você pode estar fazendo manutenção e estar fazendo a troca. O parafuso, você pode ter uma, duas, três entradas, quatro entradas. Depende como você projeta, como você quer a redução. Isso é um dado de projeto que você tem. E o funcionamento, lembrando vocês, é só uma revisão. Tudo isso a gente já viu. Esse videozinho que a gente tem, no YouTube tem esses vídeos de montagem, um Solid. Então, você tem o eixo mais rápido girando. Então, o sistema de acionamento vai estar no parafuso. O eixo lento de saída é na coroa. O contrário, se acionar, tentar aumentar a velocidade com esse sistema é um pouco difícil de você conseguir. Então, esse sistema é utilizado para redução. Então, são para redutores, são redutores de velocidade. Para a gente estar fixando, então, nossa matéria que a gente passou, vamos passar então um exercício de cálculo para a gente determinar alguns entes importantes da coroa, a fresa, modo que você vai usar, largura, diâmetro primitivo. Então, aqui está o nosso problema. Dimensionar uma transmissão coroa-parafuso sem fim com as seguintes características. O redutor é acionado por um motor elétrico, uma potência de 4 CV, um CV em torno de 735,5 watts e 1725 RPM. A rotação de saída do redutor é de 115 RPM. Um material do parafuso é um aço SAI 1045, duas entradas para parafuso. Vocês já viram isso em outras disciplinas, o que é uma entrada parafuso. Uma dureza de 44 Rockwell C, um ângulo de inclinação de L 17 graus. Esses são dados do teu parafuso. É um bronze SAI 65 Fudinho com quilha, que é a coroa. São 10.000 horas. O serviço considerado normal, quer dizer, eu tenho duas possibilidades, é normal ou pesado, no nosso caso é normal. Coeficiente de segurança de 1, então não precisa dar na tabela AGMA. E o rendimento da transmissão de 75%, quer dizer, 25% eu estou perdendo só para movimentar o meu circuito. Tá? Então, vamos calcular, pegue lá então as equações. A primeira equação, cálculo da potência. Essa cálculo da equação da potência, ela é montada para trabalharmos em kW, a potência, a rotação em RPM e o torque em Newton-metro. Então, os alunos que trabalham com a potência em watt. Então, o resultado final vai ser Newton vezes milímetro. Bastante cuidado. Substitui os valores. Né? Tem 1725 rotação do motor. E eu vou achar, então, um torque de 16,05 Newton-metro na sem fim. Nós temos que calcular para a coroa. Esse aqui é o da sem fim. Né? Então, os valores de 16.000 Newton milímetro. Nós vamos determinar isso aí. A relação de velocidades é a velocidade de entrada pela velocidade de saída, são rotações, 1725 por 115, dá um valorzinho de 15 gravado. O professor ajudou vocês. Número de dentes da coroa. É o número de entradas da sem fim vezes a
a própria redução que você tem. Eu tenho duas entradas, são 15, o número de 15 é a redução, então eu tenho 30 dentes. Dentes, tá? Coloca, escreve, dentes. Os alunos têm preguiça de estar escrevendo. Sempre tem que ter as unidades medidas. Dentes, 30 dentes. A pressão de contato média é a tensão do material vezes o fator K. Esse fator K praticamente está relacionado com a durabilidade. Quantidade de horas que você quer que dure, rotação, okay? E o número de dentes, então, que estão em contato permanente, então, à medida que o parafuso está funcionando. Isso aqui é na coroa, né? Então, eu tenho 10 mil horas, a rotação da coroa é 115, é de saída, né? E aquele número de engrenamentos, o NEV, é 1. A gente usa 1, né? Determina como 1. Ele pode variar um pouquinho, dependendo do ângulo, inclinação e tudo mais, mas a gente acaba utilizando 1 e a vida segue. O resultado da 6.9 vezes 10 na 7 é adimensional, você tem horas, multiplica por 60, dá em minutos. Rotações por minuto, você elimina o minuto, sobra somente a numeração. Aplico na equação K e eu tenho um número 0,7855. É uma raiz oitava, tome bastante cuidado. A tensão do material da coroa. Bom, esse aqui é tabelado. Agora vamos lá para as tabelas. Umas dificuldadezinhas, hein? Está aqui dados e tabelas. Coroa sem fim, lá no final. O material que vocês têm. 3 colunas a gente tem. Praticamente são 3 materiais de bronze que nós temos informação aqui para fabricar essas coroas. E aí, então, nas outras 2 colunas, trabalhamos com a dureza do parafuso sem fim. Tá? Dependendo da dureza, você vai ter uma tensão de contato que aquela coroa suporta. Então, uma dureza menor que 45 e maior ou igual a 45. No nosso caso, é 44 Rockwell. Então, eu estou aqui. E tem uma tensão, então, para contato de 190 megapascal. Volta para as equações. Né? 190 vezes 0,7855, o fator K. Então, agora eu tenho uma tensão média de contato de 149,245 megapascal. Procure não sair arredondando tudo. A gente sabe que, à medida que arredonda, o erro se propaga. Com relação ao módulo da sem fim agora. Tem 4 cálculos para determinar o módulo da sem fim. O problema é que se eu uso os 2 primeiros é quando eu tenho número de entradas menor que 1. Se for maior que 1, eu uso os 2 de baixo. O problema é que eu não tenho o meu diâmetro primitivo da sem fim e não tenho módulo. Então o que eu faço? Eu uso um fator de módulo, que é a divisão entre o diâmetro sem fim e o meu módulo. Tem um valor em cima disso daí. E esse valor dá para calcular, porque eu tenho o número de entradas da sem fim, que é 2, e eu tenho o ângulo de inclinação, que é 17 graus. Isso aí dá em torno de 6,54. É adimensional. Guarde esse valor que a gente vai precisar para o próximo passo, para estar calculando a distância entre centros. A distância entre centros, então todos esses valores a gente tem. A gente tem agora que determinar o torque na coroa, diferente do torque que nós calculamos do parafuso sem fim. A gente tem o K de C. O K de C praticamente é o tipo de carregamento. No caso, nós temos serviço normal ou serviço pesado. Normal é 1, pesado é 2. E o K de D é uma relação pela velocidade em metros por segundo da tua coroa. Se for menor que 3 metros por segundo, o valor vai de 1 a 1,1. E se ele for maior que 3, de 1,1 a 1,2. Okay? Se a gente calcular esse cara, então a primeira coisa que tem que determinar é o torque na coroa. O torque na coroa leva em consideração o torque parafuso vezes a redução, né? A aplicação de rotação de torque. E agora eu tenho que aplicar o meu rendimento de 0,75. Tá? Então agora eu tenho 180 Nm, ou 180 kN.
vezes milímetro, mas então esse é esse valor. Substitui esses valores, a gente vai utilizar então um serviço considerado normal, e a velocidade, a gente vai usar 1.1, por quê? Se a gente usar o livro usa 1, vai usar 1, aí você vai calcular. Aí vai chegar lá no momento que ele vai determinar qual é a velocidade periférica da minha coroa. Aí você calculou, aí se for maior que 3, aí você volta para calcular tudo novo. Nova distância de centro. A diferença é muito pouca. Como você pode usar 1.1 para os dois casos? Eu uso 1.1 de uma vez e não tem erro. Calculando isso, está em torno de 130.11. Não dá para arredondar esses valores, porque uma distância tricentro é a soma de raios primitivos, tanto do parafuso quanto da coroa. Mas agora a gente vai determinar, através